Graça e paz, meus irmãos, que alegria, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos dá a graça de abrir os olhos, mais uma oportunidade. A palavra, meus irmãos, de Hebreus capítulo 13, versículo 6 nos diz: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nós temos um ajudador, nós temos alguém que nos guarda, alguém que nos protege. O que pode o homem nos fazer? Deus é o nosso protetor. Que alegria, meus irmãos. E hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra no livro de Salmos 139, o versículo 13. Por isso, tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, fique em um lugar tranquilo, esqueça por alguns minutos, por estes minutos, os problemas, as dificuldades e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra ao seu coração. Salmo 139, o versículo 13, diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Aleluia, meus irmãos. Esse salmo já dá uma alegria no nosso coração. Como é bom saber que a nossa vida não é em vão. Muitas vezes nós andamos procurando sentido na nossa vida. Quantas são as vezes que nós nos sentimos inúteis? Quantas são as vezes que você já se deparou pensando na sua utilidade? Pensando até mesmo qual a sua importância? E este salmo mostra o quanto Deus nos conhece. Conhece muito mais do que nós mesmos, né? Quantas são as vezes que nós nos arrependemos de determinada palavra que falamos, determinada atitude que acabamos por tomar diante de uma dificuldade, no calor da emoção. E o arrependimento vem porque nós não temos conhecimento sobre nós mesmos. O arrependimento vem porque reconhecemos que passamos do limite. Mas existe alguém que nos conhece na intimidade, na profundidade. É o que Davi diz neste Salmo 139. Aliás, esse salmo é atribuído a ele. E o propósito desse salmo é uma oração pessoal e de forma muito poética. Davi vem combinando louvor e reflexões. Esse salmo tem uma profundidade muito grande porque ele traz à tona os atributos de Deus, um dos atributos de Deus, que consiste na onisciência, que é o que podemos ver do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 12 deste mesmo salmo, nós vemos a onipresença de Deus. E do versículo 13 ao versículo 12, nós vemos Deus como o Criador, a sua soberania, né? A sua graça que é refletida na criação humana. Pois quando nós olhamos para a humanidade, para a natureza, para todas as coisas que Deus criou, porém, né, existe até um contexto filosófico aí, porque todas as coisas foram criadas por Deus, porém não é Deus. As coisas testemunham a existência desse Deus, as coisas apontam para a grandeza desse Deus, porém não é Deus. Então, ao olhar para a criação, nós vemos um Deus zeloso, um Deus que nos criou com riquezas de detalhes. Perceba que você é único nessa humanidade. Você pode percorrer a vários países, há várias etnias e povos que você não vai encontrar outra pessoa como você. Nós temos identidade, nós temos um nome próprio. Deus nos conhece pelo nome. Do versículo 19 ao versículo 24, nós vemos uma reflexão sobre a justiça divina e um clamor por pureza pessoal. O Salmo 139 ele é muito profundo, porque ele mostra um Deus soberano.
é o que diz: tal ciência é tão grandiosa que nós não alcançamos de tão alta. Nós vemos a onipresença dele no início do Salmo, quando o salmista diz: aonde irei? Se eu subo aos céus, o Senhor também está lá. Se eu desço nos abismos, nos mares, ali também eu te encontro. Ou seja, não há nenhum lugar nessa terra, meus irmãos, a qual a presença do Senhor não está. E isso é motivo de alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não tem lixeiras. Nós muitas vezes selecionamos os lugares onde queremos ir. Nós muitas vezes selecionamos quem é digno e quem não é digno de ouvir esta palavra. Mas saiba, meu irmão, e creia que da mesma forma que o Senhor está agora com você, neste momento de devocional de intimidade, a mão do Senhor também está lá no presídio. A mão do Senhor também está lá na casa de prostituição. Sim, a mão do Senhor também está lá na Cracolândia. A mão do Senhor também está em lugares a qual nós não queremos ir. Essa é a onipresença de Deus. Não há um lugar aonde possamos nos esconder da presença dele. E glória a Deus, porque basta um coração aberto, basta um coração contrito, que esteja disposto a orar, a se desmanchar na presença dele para ser respondido. Glória a Deus, Senhor, porque o véu do templo se rasgou e nada mais nos separa do santo, do Senhor dos senhores. Meu irmão, você tem valor. Eu preciso te dizer isso. Você tem valor. Se pessoas te machucaram, se pessoas te feriram, se talvez pessoas lhe prometeram, lhe fizeram promessas e não foram capazes de cumprir, eis aquele que é fiel para cumprir todas as promessas. Eis aquele que nos conhece no profundo, aquele que nos conhece desde quando estávamos sendo formados no interior, no ventre de nossas mães. Ele diz que ele nos teceu no ventre de nossas mães. Se nós entendêssemos, meus irmãos, como é valiosa a vida, se nós entendêssemos quão grandiosa é a vida, o milagre da vida, nós não andaríamos murmurando. Veja a reflexão que Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 16. O Senhor nos faz um questionamento: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mas veja o questionamento que Jesus faz: ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Meus irmãos, se nós entendêssemos quão valiosa é a nossa vida, quão preciosos nós somos para Deus, ao ponto de nós não termos sido comprados com ouro, com prata, mas fomos comprados a preço de sangue. Aleluia! Se nós entendêssemos o valor da vida, meus irmãos, nós não trocaríamos momentos da nossa vida por um copo de uísque, por um momento de prazer em prostituição, no adultério. Se nós entendêssemos o valor da nossa vida, meus irmãos, certamente nós cuidaríamos mais do outro, cuidaríamos de nós mesmos. Mas eis alguém aqui que nos conhece desde quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece, e se ele conhece o nosso início, certamente a nossa vida, o nosso fim está guardado em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, preciso te dizer: não deixe o desânimo, não deixe que os problemas, as circunstâncias deste mundo roubem a tua paz. Ele tem paz para você no dia de hoje. Você é precioso, você é preciosa. Viva a grandeza deste Deus. E quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, somos uma obra-prima de Deus. Foi o que eu disse. Cada ser humano foi criado com um propósito. E por conta desse propósito, existe um cuidado de Deus sobre a tua vida. É o que o Salmo 139, que nós acabamos de meditar, nos diz. No versículo 5, tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Nós estamos cercados.
É o Senhor que nos guarda. Ele guarda a tua saída, Ele guarda a tua volta. Ele te guarda por detrás e te guarda por diante. Sobre ti estão as mãos do Senhor. Glória a Deus. Lembre, você é uma obra-prima do Senhor. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso, mas alguém formado com amor pelo Criador. E a palavra do Senhor diz algo muito profundo em Isaías 49:15. Olha que profundo isso. Para você, meu irmão, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que profundo isso. O Senhor está dizendo, Ele faz um questionamento: pode uma mãe esquecer do filho? E caso essa mãe vier a esquecer do filho, Ele diz: eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. Você não é fruto do acaso, meu irmão. Você não é um acidente. Outro ponto foi o que nós abordamos durante o devocional: o valor da vida. Ainda mais um tempo de hoje, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo de dureza de coração. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de tudo na base do revidar. Tudo na lei de talião. Ele me feriu, eu vou ferir o dobro. Ele me machucou, eu vou machucar o dobro. Este versículo, em tempos onde muitas pessoas lutam com autoestima ou enfrentam rejeição, este texto nos encoraja a reconhecer que nossa existência tem significado, porque fomos desenhados por Deus. Outro ponto: gratidão pela vida. Seja grato pela vida, meu irmão. Seja grato por mais um dia. Seja grato pelo respirar. Seja grato pelo teu trabalho. Seja grato pelo alimento sobre a mesa. Seja grato, meus irmãos. Porque talvez isso que hoje passa desapercebido aos nossos olhos. Porque talvez essas intenções que hoje fogem dos nossos momentos de oração está sendo um clamor de alguém. Alguém está pedindo para ter isso que hoje passa desapercebido na sua vida. Este versículo nos inspira a agradecer a Deus pelo dom da vida, seja pelas circunstâncias boas ou pelos desafios que nos moldam e aperfeiçoam. E por último, confiança no plano de Deus. Saber que Deus esteve presente desde o início de nossa existência nos ajuda a confiar que Ele também está cuidando de cada etapa de nossas vidas. Hoje pela manhã eu vi uma pesquisa que dizia que se uma amizade dura 7 anos, certamente ela vai durar para a vida inteira. 7 anos, meus irmãos. Nós estamos falando de uma amizade construída em 7 anos. Que dirá esse Deus, meus irmãos, que nos conhece desde quando estávamos sendo formados no ventre de nossas mães. É por isso que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse Deus nos ama. Esse Deus nos ama com um amor tão grande, tão grande, tão grande, que, como vai dizer a palavra dele em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é o verdadeiro amigo. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. O Senhor nos conhece desde quando estávamos sendo formados no ventre de nossas mães. O Senhor nos formou, nos predestinou, e o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Como é bom saber que nós não somos fruto do acaso. Como é bom saber que a nossa existência não caminha para um ossário, a nossa existência não caminha para um túmulo, não caminha para um crematório. A nossa existência caminha para um propósito muito maior, que é estar contigo, Senhor. Tal como o peixe que é retirado das águas e logo morre, tal como o galho que retirado, Senhor, da árvore seca, assim somos nós.
Nascemos com um propósito de vida, nós somos teus, Senhor. Obrigado a Deus por nos guardar. Obrigado, pois, ao meditar este Salmo 139, quantas coisas profundas e grandiosas, ó Pai, que o Senhor inspirou a Davi. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor tem nos acompanhado, que quando nós estávamos chorando, nós não estávamos chorando sozinhos. Mesmo, ó Pai, trancado em um quarto, mesmo debaixo do chuveiro chorando para que ninguém nos visse, o Senhor estava ali contemplando as nossas lágrimas. Obrigado porque nos momentos de alegria e de vitória o Senhor também estava ali conosco. Obrigado a Deus, porque as tuas mãos estão sobre nós, nos dando segurança, nos dando calma, nos dando alento, nos dando tudo aquilo que o mundo não pode nos dar. Obrigado a Deus, isso é motivo de alegria. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã.